Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 4, e versículo de número 19, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Deus aqui estava tranquilizando a Moisés, dizendo: Moisés, pode ir em paz, pode ir cumprir a missão que eu designei para você em paz, porque aqueles que queriam te ver mortos já morreram. Nós sabemos que a missão que Deus ele designou para a vida de Moisés não foi uma missão fácil. Não foi uma missão pequena, mas foi uma missão muito grande e muito árdua também. Moisés precisaria realmente ter fé e ter força para poder conseguir prosseguir, para poder fazer aquilo que Deus havia designado. Eu estou conversando hoje com pessoas nesse momento que você tem grandes missões de Deus para cumprir nessa terra. Só que Deus, ele sabe aquilo que pode lhe fortalecer e ele sabe também algumas coisas que tem lhe amedrontado, porque Deus sabia, irmãos, o que amedrontava a vida de Moisés. Deus sabia o que verdadeiramente poderia tirar a paz dele. Até porque, quando Moisés saiu do Egito, que ele saiu fugido, foi por quê? Porque Faraó queria matar a ele. Tinha gente que queria matar a Moisés. Então Moisés precisou sair fugido. Aí agora imagine Deus dizendo para ele: vai, retorna para o Egito, que eu te escolhi para você libertar o meu povo. Com certeza, dentro do coração dele tinha alguma preocupação com isso, tinha algo que preocupava ele. Foi tanto que Deus aqui vai deixar claro, dizendo: pode ir, vai em paz, pode ir tranquilo. Por quê? Porque aqueles que queriam tua morte já morreram. Deus tranquiliza Moisés, porque Deus conhece, irmãos, tudo que nos angustia. Deus conhece tudo que nos tira a paz. Declare comigo: o meu Deus está paralisando aquilo que me amedronta. O meu Deus está paralisando aquilo que me amedronta. Irmãos, nunca pense que Deus, ele esquece de fazer uma justiça. Nunca pense que Deus não chega no momento certo. Eu estou falando aqui de 40 anos depois que Moisés saiu de dentro do Egito. Deus disse para ele: são mortos os que queriam tirar a tua vida. Só que foi um tempo, irmãos, para que isso acontecesse. E às vezes a gente pensa que Deus não vai agir com justiça pela nossa causa, pela nossa vida, porque nós olhamos e a gente vê que o tempo está passando e que algumas justiças não estão acontecendo e que algumas coisas não estão sendo realmente mudadas e moldadas pelo Senhor na nossa trajetória. Então olhamos e pensamos: o Senhor não vai fazer justiça por essa causa. O Senhor parece que não está vendo a malícia, a maldade que algumas pessoas têm tramado contra mim. O Senhor está dizendo: eu estou vendo. Só que para todas as coisas tem um tempo determinado. E Deus jamais colocaria Moisés também em perigo. Porque Deus sabia, irmãos, que o faraó queria matar Moisés. Se Moisés retornasse para o Egito, quando aquele faraó ainda estivesse vivo, com certeza ele procuraria a oportunidade para destruir a vida de Moisés. E Moisés ia precisar ir até faraó. Ou seja, não tinha nem como Moisés chegar no Egito e ficar guardadinho ali, escondido, não. Moisés foi chamado para ser colocado em evidência por um tempo na vida de Moisés, enquanto ele ainda era bebê, até os 3 meses dele de vida. Nós vamos observar que Joquebede, sua mãe, o esconde. Mas depois disso, irmãos, Moisés foi colocado em evidência. E não tem como uma pessoa que foi chamado ou chamada para ser colocada em evidência por Deus ficar escondido. Então Moisés, ele ali fica ali um tempo dentro, do Egito, aprendendo, só que ele mata um egípcio. E ele precisa sair dali. Ele precisa sair dali fugido. Por quê? Porque Faraó queria matar a Moisés. Então pense, irmãos, como estava a vida dele. Ele estava vivendo em Midian como um fugitivo. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus não deixou Moisés desamparado. E Deus não deixou Moisés ficar com aquele medo tomando conta dele, porque se tem algo, irmãos, que é terrível, que fica matando as pessoas por dentro aos poucos, é o medo, é a insegurança, é a incerteza. Tem pessoas que até você tem de Deus promessa, você até tem palavras de Deus, só que hoje você olha para os teus inimigos e você diz assim: meu Deus do céu, parece que eles são mais fortes, parece que eles são mais poderosos. E se você olhar humanamente falando, os inimigos que estavam se levantando contra Moisés no Egito eram mais poderosos.
Faraó era o mais poderoso no Egito. Então, verdadeiramente, Moisés estava correndo risco. Só que quando Deus manda Moisés retornar, não foi para colocar Moisés em perigo. Deus jamais vai colocar você em perigo. Deus vai cuidar de tudo antes mesmo, aleluia, até de você saber. Antes de Moisés saber, Deus já havia dado ali um jeito nos inimigos de Moisés dentro do Egito, porque Deus sabia que Moisés precisava ter paz para poder seguir sua missão. Deus manda te dizer que Ele está trazendo tempos de paz para você. Declare comigo: eu recebo tempos de paz para cumprir a minha missão. Eu recebo tempos de paz para cumprir a minha missão. Irmãos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que tem momentos na nossa vida que a gente pede a Deus é paz. Aramandarai derrasto, ramando canta, ramandarasto. A gente não pede a Deus riqueza. A gente não pede a Deus fama, poder. A gente quer paz, irmãos. E a gente sabe que a paz que excede todo o entendimento só o Senhor pode dar. Só o nosso Deus pode entregar. Só o nosso Deus pode nos dar paz de inimigos, a paz verdadeiramente de pessoas que nos perseguem. Só Ele pode paralisar os inimigos e trazer a paz para a nossa vida. Então Deus aqui, Ele estava tranquilizando Moisés, dizendo: Moisés, vai tranquilo. Vai, porque aqueles que tentavam contra a tua vida, aqueles que queriam ver sua morte, já morreram. Irmã, Deus lança inimigos, o povo de Deus, na sepultura? Lança. Se os inimigos não quiserem se arrepender, meu irmão e minha irmã, eles serão lançados dentro da sepultura. Porque a Bíblia vai deixar claro sobre várias pessoas que foram lançados dentro da sepultura porque estavam perseguindo o povo de Deus. E não é só no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento também. Você vai ver perseguidores verdadeiramente pagando alto preço e morrendo, pagando com suas próprias vidas. Por quê? Porque não queriam deixar os projetos de Deus em paz. Irmãos, quando Deus tem um projeto na nossa vida, não há quem possa invalidar. Você vai observar na vida de Moisés que desde o início, Deus ele deixou claro que tinha um grande plano, uma grande obra com aquele rapaz. Aquele rapaz foi livrado da morte, Moisés, quando todas as crianças, todos os meninos hebreus estavam sendo lançados no Nilo. Moisés foi guardado. E quando Joquebede não pôde mais guardar o menino, a Bíblia vai nos deixar claro que ela coloca ele no rio, na beira do rio. E quem era que estava lá se banhando? Foi a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó vê aquele menino, ela gosta daquele menino. Ela olha para ele e vê ele um menino bonito, um menino formoso. E ali, irmãos, ela passa a criar ele. Ele passa a ser filho da filha de Faraó, por mais que Joquebede tenha servido por um tempo de ama de leite, mas a partir daquele momento em que a filha de Faraó encontra Moisés dentro do cestinho, ele passa a ser filho da filha de Faraó. Você entende, irmãos, que aqui é claro, assim a gente vê logo nítido que Deus tinha um grande propósito com Moisés. Aí Deus introduz Moisés aonde? Dentro do palácio. Moisés aprende tudo o que Deus queria que ele aprendesse ali durante 40 anos. Mas chegou um tempo em que Moisés já não cabia mais naquele palácio. Deus precisava de Moisés no deserto de Midian, apacentando ovelhas. Moisés precisava aprender algumas coisas no deserto de Midian e Deus permitiu com que Moisés fosse para lá e ficasse durante 40 anos naquele lugar. Mas chegou o tempo de Deus dizer: Moisés, retorna, volta. Só que quando Deus diz volta, irmãos, isso amedronta. Por quê? Porque Moisés com certeza lembrou que ele tinha inimigos dentro do Egito, que tinha gente que queria matar ele. E Deus deixou claro para ele que ele tinha uma missão de libertar o povo, ou seja, ele precisava ser a boca de Deus falando com Faraó. Então imagine a mente de Moisés como ficou. Só que você vai observar, irmãos, é claro e é nítido o cuidado de Deus. Deus não queria mandar Moisés para lá com medo. Deus sabia que Moisés precisava saber daquela notícia para ser fortalecido. Saber que aqueles que queriam matar a ele já estavam mortos. Porque Deus, irmãos, ele traz notícias para fortalecer as nossas mãos antes da gente descer a batalha. Antes de Moisés ir para o Egito, Deus traz a notícia que fortalece a ele. Isso aconteceu também com Gideão. Quando Gideão estava com medo ali, né? Só tinha 300 homens para descer com ele. Os midianitas eram muitos que cobriam realmente a terra, o pó da terra. Realmente era muita gente. Você vai observar que eram muitos camelos. Isso amedrontava, irmãos. Quem olhasse para aquele exército ficava com medo. Só que Deus disse para Gideão: Gideão, antes de você descer, você primeiramente vai lá e escute. O sonho que eles vão contar, escute. Depois de fortalecer as tuas mãos, você desce a batalha.
E Deus trouxe a notícia para Gideão para fortalecer as mãos de Gideão. E as mãos de Gideão foram fortalecidas através da notícia que ele ouviu. Através do sonho e da interpretação do sonho. Que aqueles homens que estavam no arraial dos inimigos tiveram. Declare comigo: o meu Deus vai fazer notícias chegar na minha vida para fortalecer as minhas mãos. O meu Deus vai fazer notícias chegar na minha vida para fortalecer as minhas mãos. Deus sabe, irmãos, que tem momentos na nossa vida que a gente precisa ouvir algumas coisas. Que a gente precisa ver algumas justiças acontecendo. Deus sabe até quando você pode caminhar sem ver algumas coisas acontecendo. Só que chega momentos na nossa vida, irmãos, que a gente verdadeiramente necessita ver a mão de Deus. Que a gente verdadeiramente necessita saber que Deus fez justiça por nós, para que a gente esteja fortalecido, para que tudo que Ele nos mandar fazer, a gente tenha uma maturidade de fazer. Porque nós vamos lembrar, não, meu Deus cuidou de tudo. Moisés não precisava mais ter medo. Por quê? Porque Deus estava dizendo: Moisés, tudo que estava no caminho para tentar impedir, tudo que estava no caminho para tentar matar, para tentar tirar você do foco, eu tirei. Então, Deus que exterminou, o Deus que removeu, o Deus que tirou os inimigos do caminho de Moisés, é o mesmo Deus que tira inimigos do teu caminho. É o mesmo Deus que fortalece você. Declare comigo: meu Deus está tirando os meus inimigos do meu caminho, não tardará. O meu Deus está tirando os meus inimigos do meu caminho e não tardará. Esse é o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos. É um Deus todo-poderoso e que cuida de tudo nos mínimos detalhes. O Deus que tranquilizou Moisés aqui, dizendo: Moisés, pode voltar, pode ir, vai para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Nenhum dos teus inimigos, ninguém vai conseguir invalidar o que eu tenho contigo. Aqueles que queriam ou que poderiam invalidar, eu já tirei da terra. Esse é o Deus que eu sirvo e que você serve, irmãos. É o Deus que olha, e se ele vê que alguém está querendo atrapalhar os planos dele, se ele vê que alguém está querendo servir de pedra de tropeço, de empecilho, ele remove do caminho. Declare comigo: meu Deus está removendo toda a pedra de tropeço do meu caminho. O meu Deus está removendo toda a pedra de tropeço do meu caminho. Quando alguém te disser assim: mas Deus não mata, Deus não tira da terra por causa de justiça. Deus tira assim. Você vai mostrar aqui, ó, quando alguém te disser assim: ah, Deus não faz justiça assim, Deus não é assim. Porque as pessoas têm mania de achar que Deus só é amor. De achar que Deus, ele só ama, que Deus só é longânimo. Não, irmãos, ele ama, ele é longânimo, mas ele também é justo. E aqui no versículo, você vai ver Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 19, nos deixando bem claro, Deus dizendo: ó, aqueles que queriam te matar, eu matei primeiro. Deirabaracantaramandaraya. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés: quem queria tirar sua vida, eu tirei a deles primeiro. Ramandaracantaramandaraia. Porque os propósitos que Deus tinha com Moisés era maior. E Deus diz para você: os propósitos que eu tenho contigo, com a tua casa e com a tua família é maior. E ninguém vai conseguir validar, ninguém vai conseguir frustrar, ninguém vai conseguir destruir os planos que eu tenho contigo. Os planos que Deus tem com você, não tem faraó que fique de pé para invalidar. Se preciso for, Deus abre a sepultura e lança dentro. Ou se converte, ou se muda, ou acontece alguma coisa. De uma coisa eu sei: inimigos teus não conseguirão frustrar os planos que Deus tem na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários, que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que remove os nossos inimigos da forma que o Senhor quer, Pai. O Senhor é Deus que sabe como agir, que sabe como fazer justiça, sabe o momento certo, Pai. Existia um momento, um tempo determinado para que a justiça acontecesse, Pai. Para que o Senhor limpasse o caminho de Moisés. E eu creio, meu Deus amado, que este tempo chegou, meu Pai. O Senhor é Deus que remove do caminho a pedra. O Senhor é Deus que remove do caminho os empecilhos, os impedimentos. E eles não eles não permanecerão no nosso caminho. O Senhor é Deus de justiça. E chegou o tempo que o Senhor vai executar a justiça e remover do nosso caminho tudo, meu Deus amado, que é tropeço, meu Deus amado, tudo que é engano, tudo que é para tentar destruir os teus planos na nossa vida. O Senhor não vai deixar no nosso caminho, não vai permanecer de pé, Pai. Os inimigos que têm tentado tramar, Ramandaracanta, a nossa destruição. Deus, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua
Abre a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados, lança nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história. Onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço, meu Pai, se for para a glória do teu nome, Senhor, de testemunho, Senhor, de resposta, Pai. O Senhor traga, meu Deus amado, para eles aquilo que eles necessitam. Continua conosco, meu Deus, Senhor, eu te peço e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus, Ele diz para você que Ele está cuidando, não se preocupe de todas as coisas, e que os teus inimigos não permanecerão de pé, se eles quiserem impedir o que Deus tem na sua vida. É bom que eles saiam do seu caminho, porque senão o próprio Deus vai marcar encontro e fazer justiça da forma dele. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra e essa justiça, em nome de Jesus. Declare amém.